Olá a todos, bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Tadeu e hoje nós vamos falar da nossa segunda parte da aula de porcentagem. Para mais informações, inscrevam-se no canal do professor Tadeu no YouTube e vocês irão ficar atualizados por dentro dos novos vídeos. Muito bem. Bem, hoje nós vamos falar de uma parte bastante importante da área de porcentagem, que é a parte que envolve as transações financeiras. E quando nós tratamos de transações financeiras, obviamente nós podemos seguir duas diretrizes. Ou nós vamos ter um lucro, ou nós iremos ter um prejuízo. E cabe a nós aprendermos a calcular como proceder em um problema que envolve essas duas vertentes chamadas lucro e prejuízo. Então, a gente vai estar trabalhando hoje com operações sobre mercadorias, operações que envolvem lucro e operações que envolvem prejuízo. E quando nós temos essas duas vertentes, nós vamos designar pela letra V o preço de venda, C o preço de custo e E o lucro. Nós iremos trabalhar com duas fórmulas distintas. Uma fórmula quando o problema tratar de lucro e outra fórmula quando o problema tratar da vertente prejuízo. O importante é que dentro dessas três nós vamos ter assim, as vertentes V, C e E, ou P prejuízo. Isso vai deixar duas fórmulas bastante conhecidas para nós. Vejamos. Para uma transação com lucro, então se o problema falar a respeito de lucro, nós iremos utilizar essa fórmula aqui, que é V igual a C mais L, ou seja, preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. A gente vai trabalhar com o parâmetro preço de venda, porque os problemas costumam mencionar muito esse parâmetro. Mas, se nós tivermos uma transação com prejuízo, o parâmetro também vai mudar. Observa que a fórmula não tem muita modificação, vai ser o preço de venda igual ao preço de custo, só que em vez de você somar o lucro, você subtrai o prejuízo. É só pensar, quando eu tenho um prejuízo, eu estou diminuindo, né, alguma coisa. Então, fica bem fácil fazer essa associação da fórmula. Então, quando eu tenho lucro, V igual a C mais L, ou seja, venda é igual ao custo mais o lucro. Quando eu tenho prejuízo, V é igual a C menos P. Cabe nós agora temos a habilidade de entender quando nós iremos usar as fórmulas. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Bem, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Um equipamento comprado por R$ 3.000 deverá ser vendido a que preço para que proporcione o lucro de 25% sobre a venda. Então, observa que o problema ele mencionou a palavra lucro. Se ele mencionou a palavra lucro, né, fica fácil de entender que nós vamos utilizar aquela relação V igual a C mais L. Basta agora nós entendermos quem é quem naquela forma. Por exemplo, o 3.000, quem que seria? Se foi comprado, como ele menciona no problema, quer dizer que é o preço de custo. Então, C é igual a 3.000. E ele diz mais, deverá ser vendido a que preço para que proporcione um lucro de 25% sobre a venda. Então, o meu lucro, o meu L, é igual a 25% sobre a venda, ou seja, vezes a venda. Então, eu vou ter um lucro de 25% em cima do preço de venda que eu ainda não sei qual é. Porque é justamente o que o problema quer saber. Ele quer saber qual é o meu preço de venda. Então, eu tenho o preço de custo igual a 3.000, lucro 25% sobre a venda, ou seja, vezes a venda, e qual é o preço de venda. Se a gente está tratando de lucro, né, obviamente, nós vamos tratar com aquela fórmula conhecida que eu passei no primeiro momento para vocês. Então, observa só o que vai acontecer. V é igual a C mais L. V eu não tenho, mas eu tenho C e tenho L. Observa como vai acontecer. Ou seja, o meu V equivale a 3.000. Desculpa, o meu C equivale a 3.000, que é o preço de custo. Mais o lucro é 25% sobre a venda. A gente deve estar perguntando por que está aparecendo 0,25. Eu expliquei na nossa primeira parte de porcentagem que todo número símbolo percentual, você vê ele ao lado de um número,
você vai dividir por 100. Então, 25% é a mesma coisa que 0,25. Acostume-se a trabalhar com notação decimais em porcentagem. Muito importante. Vezes a venda. Então, está aqui a minha equação do primeiro grau, digamos assim. Basta resolver essa equação que nós vamos achar o preço de venda. Então, resolvendo a equação, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse 0,25V, que está do segundo lado da equação, eu vou passar para o primeiro lado da equação. E quando eu passo para o primeiro lado, tu aprendeu que isso, quando eu mudo de lado, de membro da equação, ele vai passar com o sinal trocado. Se aqui está positivo, ele vem para o lado negativo. Então, eu tenho V menos 0,25V igual a 3.000. Lembrando aos senhores também que aqui, do lado do V, eu tenho que número mesmo? Eu tenho 1 aqui. Então, eu tenho 1V menos 0,25V. Mas, professor, eu não sei trabalhar com número decimal. É só tu pensar assim. Eu tenho o quê? Eu tenho bem aqui 1 menos 0,25. Pensa em dinheiro, que com dinheiro ninguém erra. Pensa assim, eu tenho R$1 menos 25 centavos. R$1 menos 25 dá 75 centavos, ou seja, vai dar 0,75 vezes o V. Agora ficou fácil. Esse 0,75 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Portanto, vai ficar 3.000 dividido por 0,75 e isso equivale a 4.000. Portanto, meu preço de venda, para que eu tenha 25% de lucro sobre a venda, tem que ser de 4.000. Esse aqui foi o nosso primeiro exemplo com a vertente lucro. Vamos ver agora um exemplo com a vertente prejuízo. Olha só, exemplo 2. Um comerciante vai vender seus produtos que custaram R$500 com prejuízo, observa bem a palavra prejuízo, de 15% do preço de custo. É sempre bom observar que esse percentual ele sempre vai ter que ser em cima de alguma coisa, ou seja, naquele exemplo anterior, ele era em cima do preço de venda. Aqui ele está sendo em cima do preço de custo. Então, olha só, nessas condições, qual será o preço de venda de seus produtos? Mais uma vez, ele pede o preço de venda. Então, vamos tirar os dados do problema. Olha só, o custo, no caso, ele vai vender seus produtos que custaram R$500. Então, o C é R$500. Ele diz também que o prejuízo é 15% sobre o preço de custo. E ele quer saber, obviamente, qual o preço de venda. Esse problema ele foi generoso, né? Porque ele já disse que 15% do preço de custo. E olha só, eu já tenho o preço de custo, R$500. Então, basta eu tirar 15% de C. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática. Observe. Resolução. V, a nossa querida fórmula, já que eu estou falando de prejuízo, vai ser agora V igual a C menos P, ou seja, venda igual ao custo menos o prejuízo. V vai ser igual a 500, que é o meu custo, menos 15%, já entendeu porque esse 0,15, de C. Olha só que legal, eu já tenho C, então fica fácil. Olha só o que eu posso fazer. O V é igual a 500 menos 0,15 vezes o C que eu já tenho. Olha aqui, o C 500. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui. Muito cuidado. Tem gente que faz 500 menos 0,5. É errado. Observa que existe uma prioridade entre as operações. Se você tem uma subtração e uma multiplicação, você vai priorizar a multiplicação. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, 500 menos 0,15 vezes 500, quando você fizer essa continha, vai dar um total de 75. Então, o meu preço de venda, olha só, 500 menos 75 é R$425. Tinha que dar um valor menor, já que foi prejuízo, né? Então, ele teve um prejuízo de 15% e agora vocês conseguiram calcular. Mas vamos fazer um exemplo, assim, que eu considero bastante difícil, que caiu na prova do ano passado não, ano de 2009, da ESA, essa Escola de Sargentos do Exército, né? Que eu considero assim, uma das provas bem difíceis, né? Bem trabalhosa. Mas se a gente consegue fazer um exemplo desse aqui, a gente pode pegar qualquer exemplo que fale sobre porcentagem, né? Você não vai ter dificuldade. Vamos interpretar de que maneira a gente poderia fazer esse probleminha aqui, tá? Diz assim, olha, uma loja de eletrodoméstico paga pela aquisição de um certo produto correspondente ao preço X em reais de fabricação.
mais 5% de imposto e 3% de frete. Ambos os percentuais calculados sobre o preço X. Okay? Vende esse produto ao consumidor por R$ 54,00, com um lucro de 25%. No caso, quando ele não estiver te falando o 25%, vai ser sobre o custo, evidentemente. Então, o valor de X é... Vamos ver quanto é que vai dar o valor de X. Bem, o problema mencionou lucro. Se o problema mencionou lucro, a gente vai colocar aquela formulazinha lá, V igual a C mais L. Vamos descobrir quem é quem. Olha só. O C, que é o nosso preço de custo, ele mencionou no problema anterior aqui. Ó. Só voltando no problema, para a gente poder dar uma lida aqui. Ó. Ele mencionou aqui, perdão. Ele menciona aqui que o preço de custo paga pela aquisição de certo produto, ou seja, ele está pagando por esse produto, ele está comprando o produto, por exemplo, o preço X reais, então eu não sei, chamar de X o custo, né? Mais 5% de imposto e 3% de frete, ambos calculados sobre o preço X. Então eu posso fazer da seguinte maneira aqui, ó. Resolução. Quem é que vai ser meu custo? Vai ser X, né, que ele fala X, mais os 5% sobre o X, mais os 3% sobre o X. Então, o meu custo, na realidade, é de 1,08 vezes o X, porque eu somei 1 da frente do X aqui, mais 5%, mais 3%, faz um total de 1,08x, ok? Então, esse é o meu custo. A outra vertente que nós vamos calcular, e já me dá, né, que é a venda. A venda é o quê? Se foi, vendeu-se por R$ 54,00. E ele quer saber quanto é que vale, qual é o valor de X, né? Qual é o valor do custo, já que a gente tem um custo aqui em detrimento de uma variável X. Então, olha só, tu tens aqui ainda o lucro, ainda coloco aqui o lucro para você, ó, é 0,25 vezes o 1,08, que dá 0,27x. O lucro foi de 25% sobre o custo, tá aqui, ó. Então, eu tenho o custo bem aqui, né? Quando ele não mencionar sobre o que foi, você deve entender que é sobre o preço de custo. Então, ó, o lucro é 25% vezes 1,08x. Quando você faz essa continha, dá 0,27x. Pronto, já tem todas as variáveis, basta jogar na fórmula. A fórmula é V igual a C mais L. Portanto, se nós formos arrumar, venda igual a 54, custo igual a 1,08x, mais o lucro 0,27x. Ok. Fazendo o cálculo, né? 54 vai ser igual, a soma desses dois vai dar 1,35x, e 1,35 que está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, 54 dividido por 1,35 vai dar um total de 40. Portanto, o nosso preço lá de custo foi R$40, tá ok? Então, é isso, gente. Eu agradeço a todos e desejo para todos um bom estudo. Logo, logo nós vamos estar postando mais algumas outras videoaulas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.